Glória a Deus, queridos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a semana de vocês, em nome de Jesus, tá? Vamos fazer a nossa oração? Feche seus olhos, se for possível. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Pai, para te bendizer, para te adorar, para te exaltar, Senhor, e declarar o teu senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, Pai, nossa força, nossa fortaleza, Pai. O Senhor é o nosso abrigo na tempestade, nos momentos de dificuldade, nós corremos para Ti, Senhor. E também, meu Pai, nos momentos de vitória, Senhor, nós queremos entregar a Ti a glória que pertence a Ti, Senhor. Porque, como disse Jesus certa vez, sem mim nada podeis fazer, Pai. Nós sabemos que todo o mérito, toda a glória, Pai, pertence ao Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Dentre tantos capazes, entendidos, o Senhor escolheu os pequenos, os fracos, os que não são, para confundir aqueles que são, Pai. Eu te adoro, Senhor. Oh, meu Deus querido, perdoa-me dos meus pecados, Pai. Santifica-me, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Santifica a tua igreja, Pai. Santifica os meus irmãos que oram comigo nesse momento, Pai, para que nós possamos entrar na sua presença. Está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso nós precisamos da sua misericórdia, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Ajuda-nos em nossas limitações, ajuda-nos em nossas fraquezas e ensina-nos, Pai, a te servir, a te honrar, a te glorificar, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós não queremos, meu Deus querido, aparentar ser o que não somos, Pai, mas nós queremos, Pai, te servir em espírito e em verdade, Pai, de fato e de verdade, Pai. Meu Pai querido, ensina-nos, Pai, ajuda-nos, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, Pai. E também, Senhor, dá-nos sensibilidade, Pai, para ver o Seu mover, o Seu agir, Pai, para que possamos, Pai, estar atentos, Pai, ao Teu chamado, à Tua direção, Senhor. Oh, meu Pai, ensina-nos, Pai, a confiar em cada palavra que vem da boca do Senhor, nas Escrituras Sagradas, Pai. Esse é o grande propósito desse programa, Pai amado, levar, Senhor, o conhecimento das Tuas Escrituras, Pai. Por isso, usa-me, Senhor amado, abre o meu entendimento, o entendimento dos Teus filhos, Pai, que estão lendo comigo, Senhor, para que o Senhor possa, assim, levantar um povo forte, um povo que Te conhece, um povo que Te invoca, Pai querido, não só de lábios, Pai amado, não só de aparência, Senhor, mas de fato e de verdade, Pai. Dá sabedoria ao Teu povo, Pai. Dá amor ao Teu povo, Pai. Com a autoridade que o Senhor me deu, eu os abençoo pelo poder do nome de Jesus, Pai. Eu os abençoo, Senhor. Eu abençoo a casa, a família, eu abençoo a saúde, Pai. Eu abençoo o casamento, meu Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, em Teu nome, Pai. Senão a bênção não tem valor, Pai. Meu Pai, eu declaro bênção, Senhor, no trabalho, Senhor querido, nos pensamentos, nos sentimentos, meu Pai querido, e principalmente, meu Pai, no chamado que o Senhor tem para cada um deles, no ministério, Senhor. Eu os abençoo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga eu recebo, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus, amém, meus amados. Tomem posse da bênção em nome de Jesus. Pegue ali o copo com água para nós fazermos a oração. Peguem ali o copo com água, queridos, em nome de Jesus. Levante aos céus. Pai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Transforma essa água no santo remédio que eles precisam, Senhor, para a cura do corpo físico e espiritual. Quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Tomem posse da bênção, meus amados. Sejam abençoados aí pelo poder do nome de Jesus, tá? Quero pedir que os nossos irmãos compartilhem essa live, queridos, né? Deem o like ali, comentem, fiquem à vontade para comentar, se inscrevam, indique, se você lembrar de alguém, o Espírito Santo te lembrar de alguém, indique esse programa, né? Esse canal, para essa pessoa se inscrever também no canal, queridos, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês que nos acompanham sempre, tá? Deus abençoe a nossa igreja em Paranaguá. Deus abençoe a nossa igreja em Matinhos. Deus abençoe a nossa igreja em Guaratuba, Pontal do Paraná. Você vê que o litoral do Paraná tá todo aqui conosco, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Deus abençoe Sorocaba. Deus abençoe Guarulhos, São Paulo. Deus abençoe Santa Helena, queridos. Foz do Iguaçu. Deus abençoe Maringá, Campo Mourão. Deus abençoe a nossa igreja em Bituruna.
Deus abençoe vocês, queridos, tá? Nos Estados Unidos. Deus abençoe Francisco Beltrão. Deus abençoe, queridos, São Miguel do Oeste. Deus abençoe Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. E você que está me ouvindo, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Nós estamos fazendo a leitura, queridos, do Pentateuco, ou também a Torá dos judeus, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis a Deuteronômio. Estamos no livro de Levíticos, hoje vamos ler a partir do capítulo 18. Então, na segunda, na quarta e na sexta, nós fazemos essa leitura. E na terça e na quinta, nós fazemos a transmissão simultânea pela Rádio Aliança FM aqui de Paranaguá. Então, ali vai ter uma outra mensagem que Deus vai nos dar e uma revelação, né? Uma ministração que Deus vai nos dar, vai dar a cada um de nós, tá bom, queridos? Então, na segunda, na quarta e na sexta, nós fazemos sim a leitura da Torá, tá bom? Estamos fazendo essa leitura muito interessante. Glória a Deus por isso, né? E amém, amém, meus queridos. Vamos começar a nossa leitura, então? Vamos lá. Levíticos, capítulo 18, queridos. Levíticos, capítulo 18, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitastes, nem fareis como fazem na terra de Canaã, aonde eu vos estou conduzindo, nem andareis nos seus costumes. Queridos, isso aqui é muito lindo, isso aqui é bem atual para nós, tá, meus amados? Porque o Egito, ele representa o mundo, né? Nós éramos escravos no mundo, mas éramos escravos do pecado e da morte. Até ministrei isso no domingo, né? Lembrei isso no domingo. Então nós éramos escravos, uma terra de escravidão, e Deus nos libertou. Quando Deus nos tirou do mundo, como ele fez com o povo de Israel tirando do Egito, ele deu essa direção, queridos, ó, não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitastes, e nem farei como fazem na terra de Canaã, aonde eu vos estou conduzindo, nem andarei nos seus costumes. Queridos, nós não podemos andar nos costumes das nações, queridos, tá? Nós temos Deus na nossa vida, temos as suas leis, a sua direção, que elas nos dão vida, tá bom, meus amados? Por isso que na nossa conversão nós temos que esquecer o mundo, quem nós éramos no mundo, para abrir o nosso coração para novidade de vida, queridos, aquilo que o Senhor tem para nós. Então não andem nos costumes deles. Versículo 4. Cumprireis os meus juízos e guardareis as minhas ordenanças, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, vocês precisam cumprir as minhas ordenanças, os meus juízos, tá? Para que vocês sejam salvos. Vocês precisam andar neles e guardar eles, tá? Senão, não tem como eu abençoar vocês. A mesma coisa é nós hoje. Pastor, nós devemos andar na Torá, na lei dos judeus? Não. Mas nós devemos andar no Evangelho de Cristo, nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é muito diferente, queridos, tá? É mais difícil? Muito mais difícil. Mas é mais simples de se entender. Porque toda a lei, mandamentos e profetas se cumprem em amar o teu próximo como a ti mesmo. E para nós servirmos a Deus, nós precisamos amar a Deus com toda a força, alma e entendimento. Então, esses 2 mandamentos resumem tudo. O segundo mandamento resume tudo, tá? Então, amar a Deus é a nossa obrigação. Se nós amamos a Deus, nós vamos agradar a Deus. Se nós vamos errar, mas nós vamos procurar acertar e nós vamos ser recebidos e aceitos por Deus. Porque é por amor. O amor cobre multidão de pecados, está escrito. E quando nós amamos nosso semelhante como a nós mesmos, aí nós cumprimos a lei, os mandamentos, os profetas. Ou seja, tudo que eu fizer, da mesma coisa, a questão de erros e acertos. Mas como eu amo, eu vou sempre procurar acertar e fazer o melhor. E dessa maneira eu sou justificado por Deus. Glória a Deus por isso, queridos. Isso é tão maravilhoso que nós vemos a vida do Abraão, por exemplo, queridos, né? O Abraão, ele não tinha lei. A lei foi dada muitas e muitas gerações depois a Moisés, depois que saíram de 450 anos da escravidão do Egito. É a lei que eles estão recebendo agora. Então, Abraão era muito antes. E Abraão agradou a Deus sobremaneira. Abraão agradou a Deus. Ele cumpriu tudo que Deus esperava que ele cumprisse. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé está ligada ao amor, e o amor é pleno, é total.
Então Abraão agradou a Deus, é como se ele obedecesse a lei sem mesmo a lei existir. Por quê? Porque o amor dele era genuíno. Então quando Jesus ele fala assim, amarás o teu Deus com toda a força, alma e entendimento, e o teu próximo com a ti mesmo, nisso se cumpre toda a lei, mandamentos e profetas, né? E ele diz para aquele fariseu, faça isso e viverás, né? Ou seja, esquece o farisaísmo, a Torá, e aplica isso na sua vida e você vai viver, fariseu. Foi isso que Jesus disse, né? Você vai deixar de ser um fariseu e vai ser um cristão, né? Então nós precisamos obedecer às leis de Cristo, né? Amar verdadeiramente, sermos sinceros, queridos, e obedecer a Deus, reconhecer que Jesus é Senhor. Quando nós amamos, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, queridos, tá bom? Eu não fico discutindo se ele está certo ou ele está errado, porque o Senhor, ele está certo sempre. É que hoje nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso, queridos, né? Até pela maneira que a nossa sociedade está sendo construída ultimamente, né? Com essa questão de quebra de hierarquia, né? Essa insubmissão que é muito comum, até mesmo de filhos para com pais hoje em dia, né? Você vê que muitas vezes você leva as crianças no colégio e lá eles desconstroem, né, o patriarcado, né, a figura paterna. Eles simplesmente colocam os pais como vilãos, né? Olha, o teu pai é branco, ó, teu pai é machista, é opressor. E quando muitas famílias já viveram isso. E eu também cheguei a ter sinais disso em casa, né? Então o que que acontece? Quando vai ver o pai, o filho começa, os filhos, né? Começam a ver os pais com outros olhos, não mais com olhos de um herói, de um pai, de um protetor, alguém que cuida e alguém que ensina. Não, mas vê como uma pessoa mesmo que é uma pessoa desprezível, uma pessoa má. E isso muitas vezes é construído na nossa sociedade, em muitos lugares, tá, queridos? Tem cidades aí que essa cultura nos colégios é muito forte. Algumas, geralmente, as que estão mais no campo, não é tão forte assim, né? Mas ainda assim, queridos, em todo lugar você encontra essas ideologias, né? Então, por causa disso, por que que é feita essas ideologias? Ah, por causa de partido político. Não, 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 não tem nada com isso não, queridos, tá? Isso vem muito antes, é o próprio Satanás, é uma cultura do inferno colocada para quê? Para que nós não venhamos ver Deus, como autoridade. Quantas pessoas talvez você conheça que simplesmente, Deus, se Deus fosse de verdade mesmo, eu ia brigar com ele, porque ele deixa. Como que ele permite tantas pessoas sofrendo? Não tem pessoas que falam assim? Ou seja, elas têm a imagem de Deus desconstruída. Né? O Satanás convenceu muitas pessoas e fez discípulos, né, que também fazem dão esse entendimento, de que ele, Satanás, é uma boa pessoa e que Deus, ele não é uma boa pessoa, uma pessoa intolerante, uma pessoa, né? É aí como é chamada aí, né? Muitos homens aí que querem fazer o que é certo, né? Amém, queridos? Então, ou seja, isso aí tudo é proposital. E Deus está falando, filhos, versículo 4, vocês vão cumprir os meus juízos e vão guardar as minhas ordenanças e vão andar neles, tá? Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, guardareis os meus estatutos, os meus juízos, pois o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Eu sou o Senhor. Queridos, o que nós devemos pensar em Cristo hoje é o único caminho que leva a Deus. A única salvação foi disponibilizada por Cristo, por Deus através de Cristo, que é o caminho que leva a Deus. Se eu não me sujeitar a Cristo, eu abro mão da minha salvação. É simples assim. Eu não posso exigir, eu vou ser salvo, porque eu sou uma pessoa boa. Isso não funciona, não é assim que funciona. As pessoas, ou melhor, as pessoas se consideram boas aos próprios olhos. Mas quem vai dizer quem é bom, quem é errado é Deus, e ele deu isso na sua palavra, de sua direção na sua palavra. Então, hoje, aqui nós estamos lendo aquilo que ele falou aos judeus através da lei. Essa era a lei, mandamentos, estatutos. Hoje, Jesus, ele nos ensinou, ele falou, eu não vim revogar a lei, mas eu vim ensinar vocês a cumpri-la. Né? E hoje nós cumprimos a lei pela graça de Deus, através do amor. Né? Então, o que que acontece? Nós precisamos entender que pelas palavras de Cristo nós temos vida. Nós somos salvos, nós vamos viver pelas palavras de Cristo, da mesma maneira que Deus está falando para o povo judeu a respeito da Torá agora, que nós estamos lendo. Então, vou ler de novo. Portanto, guardareis os meus estatutos, os meus juízos. Pois o homem que fizer essas coisas, que guardar, por elas, por a lei, viverá. Eu sou o Senhor. É como você está falando aqui, aqui está a minha assinatura. Eu sou o Senhor. É isso e ponto final. Então, a questão da salvação, pastor, agora eu não sei se eu quero ir para o céu. Sabe por que muitas pessoas acham que o céu é monótono, é sem graça? Porque foi desconstruído também.
Ah, lá no céu, imagina a eternidade, sem ter, você não tem nem oportunidade de pecar. Queridos, imagina o extraordinário, você ter a influência da carne, nos incitando ao erro, e ter a plenitude da bênção de Deus daqueles que escolheram aqui nessa terra se abster do pecado e abraçar a santidade. Então tem muitas pessoas que elas não conseguem, como elas têm o céu desconstruído, tem Deus desconstruído, e Deus não é tão atrativo assim, e a salvação tão pouco. É forte isso, mas se você quer ser salvo em vez de ir para o inferno, e tem pessoas também que acham que o inferno vai ser uma maravilha, né? Não, o inferno vai ser muito bom, vai ter lá muita festa, muita cerveja, muito cigarro, muita mulherada, alguns vão falar, né? Ou seja, lá vai ser muito bom. Tá bom. Né? Ou seja, essas pessoas foram enganadas, né? Estão se enganando, né? E foram enganadas por Deus, por Satanás, perdão, foram enganados pelo inimigo. Versículo 6. Nenhum de vós se aproximará de qualquer parente que descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então começa os mandamentos mais uma vez, né? Nenhum de vós se aproximará de qualquer parente para descobrir a sua nudez. O que é isso? É ver o parente nu, né? Não se aproxima para isso. A nudez de teu pai, a nudez de tua mãe, tu não descobrirás. Ela é a tua mãe. Tu não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu pai, tu não descobrirás, ainda que ela não seja mãe, né? Seja madrasta. Tu não descobrirás. Esta é a nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, seja ela nascida em casa ou nascida fora de casa. A sua nudez tu não descobrirás. Aqui está falando especialmente, queridos, né, de relação também, né? Se não é para descobrir a nudez, tampouco a relação. A nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha. Netos, netas, né? A sua nudez tu não descobrirás, porque é tua própria nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. Tu não descobrirás a sua nudez, ou seja, né, a irmã, quando às vezes não é irmão de parte de pai ou de parte de mãe, né? É tua irmã igual, é isso que Deus está dizendo. Tu não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, da tua tia. Ela é parenta próxima de teu pai. Tu não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe. Mesma coisa, porque ela é parenta próxima de tua mãe. Tu não descobrirás a nudez do irmão do teu pai, do teu tio. Nem te chegarás a sua mulher. Ela é a sua tia. Então, nem é no caso da esposa do tio, né? Porque continua sendo uma só carne. Tu não descobrirás a nudez da tua nora, ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Tu não descobrirás a nudez da esposa do teu irmão, esta é a nudez do seu irmão. Tu não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, né? A mulher e a filha. Nem tomarás a filha de seu filho, ou a filha de sua filha para descobrir sua nudez, porque elas são parentas próximas. Isto é perversidade. Nem tomarás uma mulher como sua irmã para aborrecê-la, descobrindo a sua nudez. Perdão. Nem tomarás uma mulher com sua irmã para aborrecê-la, descobrindo a sua nudez, ao lado da outra durante a sua vida. Também não te chegarás à mulher para descobrir a sua nudez enquanto ela for separada por sua impureza. Aqui está falando do ciclo menstrual, né? Versículo 20. Além disso, não te deitarás carnalmente com a mulher de teu próximo. Aqui dele fala, não é nem descobrir a nudez. Aqui dele, no caso, deitarás carne com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Tu não te deitarás, tu não deixarás nenhuma da tua semente passar pelo fogo perante Moloque, ou seja, sacrifício, semente no caso aqui seriam filhos, tá? Então tu não sacrificarás seus filhos a Moloque. Nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher, isto é abominação. Queridos, preste atenção no que está escrito aqui, tá? Não é uma questão de, a igreja, não, queridos, isso aqui é o dono da igreja, tá? É Deus que está passando aos judeus, isso é válido até hoje. Vou ler mais uma vez.
Não te deitarás com o homem como se fosse mulher, isto é abominação. Nem te deitarás com qualquer animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se colocará perante um animal para deitar-se com ele. Isto é confusão. Olha a seriedade disso. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque em todas estas coisas são contaminadas as nações que eu lanço fora de diante de ti. Ou seja, o que Deus está falando? Não faça o que eu mandei vocês não fazerem, porque todas as nações que eu estou lançando fora de vocês, que era o cananeu, o eteu, o gigazeu, o jebuseus, todo aquele povo de Canaã, eles faziam isso, eles tinham isso como prática. E um dos motivos que eu estou lançando eles fora diante de vós é esse. Se vocês cometerem o que eles cometeram, eu vou ter que lançar vocês fora também. Em outras palavras, é isso que Deus estava falando ao povo. E você vê que foi isso que aconteceu, né, queridos? Por que o povo de Israel foi levado cativo para a Síria primeiro e depois o Nabucodonosor levou todo Israel, inclusive o Judá? Por causa do pecado deles, porque eles estavam cometendo os mesmos pecados ou pecados semelhantes aquele povo que estava antes deles faziam. Então, o que aconteceu? Eles precisaram ser levados de lá. Aí os profetas, os homens começaram a clamar a Deus lá na Babilônia: Senhor, nós nos arrependemos, perdoa-nos. Deus disse: tá ok, tá perdoado, tá tudo certo. Eu perdoo vocês, mas eu não posso levar vocês de volta. Vocês vai ter que se cumprir 70 anos para que a terra descanse do seu pecado. Pecado de vocês. Depois que cumprir 70 anos, eu vou enviar vocês de volta. E aí começa a história de Esdras e Neemias, quando eles voltam para reedificar o templo e também as muralhas de Jerusalém. Glória a Deus, queridos. Então, ou seja, essa é a questão de nós obedecermos a Deus. Porque para nós sermos povo de Deus, nós precisamos praticar aquilo que Deus se agrada. E se nós praticarmos aquilo que nós praticávamos no passado, por que Deus se revelaria na sua vida se não precisasse mudar a tua conduta? Continua fazendo o que está fazendo, não é verdade, queridos? Mas se Deus se revelou, me perdoou do quê? Da minha conduta. Então agora eu preciso aprender a servir a Deus. E a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Versículo 25. E a terra está contaminada, a terra está contaminada, queridos, está corrompida. Sabe o que eu lembrei agora? Lembra do que o Senhor disse a Caim? Caim, o sangue do seu irmão da terra está clamando a mim por justiça. Aquele pecado, aquele assassinato fez com que a terra da terra clamasse ao Senhor por justiça. E Deus teve que se levantar e ir lá falar com Caim, ter um tete a tete com Caim. Caim, o que você fizeste? Onde está teu irmão? O Caim primeiro tentou se desviar. Eu sou lá tutor do meu irmão, tenho que andar com ele de mãos dadas? Aí Deus falou para ele: o que você fizeste? Por que você fez isso? Você levantou para matar o seu irmão. E daí ele, recebeu a maldição. Olha, agora eu não posso suportar o meu pecado. Não tem problema. Quem matar você vai receber 7 vezes o teu pecado. Melhorou? Não melhorou nada. Ou seja, antes com o pai, do suor do rosto ele comeria, o Adão. Então o Caim e o Abel estavam sobre essa maldição. Agora a maldição de Caim, ela aumentou muito. Falou assim: nem se tudo que você plantar, o solo não vai dar a sua força. Você não vai ter mais nada. Você vai ser fugitivo e errante por onde quer que você for. Ou seja, ele realmente ficou amaldiçoado na terra, queridos. Por quê? Por causa do pecado. E aqui Deus está falando: se vocês fizerem isso, a terra está contaminada. Aliás, aquela terra que Deus estava levando, ele já estava contaminado. Portanto, eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra em si vomitará os seus habitantes. A terra vai cobrar isso, porque é lei de Deus. Como que ela faz isso? Começa não dando fruto, a chuva não vem no tempo certo, a terra não funciona, de maneira fértil para plantio, começam a vir as dificuldades e até o ponto que fica intolerável, Versículo 26. Portanto, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e não cometereis nenhuma dessas abominações, seja alguém do seu próprio país, ou um estrangeiro que peregrina entre vós, tá? Seja alguém de vocês mesmos, ou até mesmo um estrangeiro que se converteu ao judaísmo. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra está contaminada. Para que a terra não vos vomite também, quando a contaminardes, como vomitou as nações que foram antes de vós.
Glória a Deus, queridos. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, as almas que as cometerem serão cortadas dentre o seu povo. Portanto, guardareis a minha ordenança, não cometendo nenhum desses costumes abomináveis que foram cometidos antes de vós. E não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Glória a Deus, queridos. Bem interessante esse capítulo de Levíticos, né? Muito atual para nós também. Levíticos capítulo 19. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Sereis santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então nós temos uma obrigação, queridos, de andar em santidade. Sem santidade eu não ando com Deus. Eu estou em pecado e afastado de Deus, separado de Deus. A santidade não é só a minha obediência, a obediência de fato, né? A santidade hoje, ela vem através do sangue de Cristo. E também conta com a obediência, por quê? Porque se eu pecar, eu estou separado de Cristo, separado de Deus. Então o que eu devo fazer se eu já estou separado de Deus? Me arrepender do meu pecado. Isso conta como obediência. Pedir perdão, me consertar, seja com quem for, e também me consertar com Deus. E receber o perdão sobre a minha vida e continuar em santidade com Deus. Amém, queridos? Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vou ler novamente, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada homem temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus shabates. Né? Então, todos os homens precisam temer o pai e a mãe. E guardar o shabat, tá? Que é do dia santo do Senhor. Pastor, hoje nós devemos guardar o shabat? Queridos, hoje nós não temos como uma ordenança guardar o shabat como sábado, tá? Mas nós temos o domingo como um shabat hoje para o cristão, e isso é meio que universal, né? Então guarda um dia para descanso, queridos, não te custa nada, não é um mandamento, é uma lei que Jesus deixou de maneira bem clara, não é. Mas é uma coisa que Deus fala muito disso, sobre isso. Então para nós hoje, honra um dia, consagra um dia como um dia de descanso, em que você vai descansar do seu trabalho, queridos, e nesse dia você vai buscar o Senhor junto com a sua família, vai ir à igreja e vai ler uma palavra, não vai ver coisas que não edificam, não vai ficar, né, nas redes sociais, ou seja, vai buscar consagrar esse dia ao Senhor, não te custa, queridos, né? E é algo que Deus fez lá no passado na criação, Deus fez tudo em 6 dias, o 7º ele descansou e abençoou esse dia, e chamou de Shabat, tá bom? Então, é um conselho que eu dou, tá? Essa é minha opinião. Pastor, eu não quero guardar. Tudo bem, você com Deus, se seu coração não te acusa, fique em paz. Não tem, de fato, não tem um mandamento hoje em Cristo, ó, você vai guardar o Shabat, ou os apóstolos passaram isso para nós, vão guardar o Shabat. Não, isso não tem, né? De fato, não tem uma ordenança disso para a igreja hoje. Versículo 4. Não vos volteis a ídolos, nem façais para vós deuses fundidos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, não tenha isso, queridos, né? E se oferecerdes sacrifícios de oferta de paz ao Senhor, o oferecerás da vossa própria vontade. Faça com entendimento e faça com vontade. Se comerá no mesmo dia o que oferecerdes, e no dia seguinte, e se restar até o 3º dia, será queimado com fogo. Então tinha aquela oferta que nós já falamos sobre isso, né? Que era uma oferta de paz ao Senhor, que você comeria junto com a sua família e também junto com o sacerdote, uma parte é ele. Aí você teria um dia, 2 dias para comer, no 3º tudo deve ser queimado com fogo. Às vezes o animal é grande, né? E daí fica bastante. E se for comido ao 3º dia, isso será abominável, não será aceito. Portanto, qualquer que comer lavará a sua iniquidade, porque ele profanou a coisa santificada ao Senhor. Perdão, levará a sua iniquidade. Quem comer no 3º dia vai levar a sua iniquidade e profanou uma coisa santificada ao Senhor. Ou seja, aquilo que era para ser uma bênção passou a ser uma maldição, né? E aquela alma será cortada de entre meu povo. Mesmo a oferta voluntária tem que ser feita com entendimento, tá? Que não é de qualquer maneira. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não colherás totalmente, nem colherás os restos da tua colheita. E não recolherás a tua vinha, nem colherás toda a uva da tua vinha. Presta atenção. Vou ler novamente, ó. Quando fizer a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não colherás totalmente, nem colherás o resto da tua colheita.
Então tem que se deixar um pedaço nos cantos, né? E não recolher totalmente. Não recolherás a tua vinha, nem colherás toda a uva da tua vinha. Tu as deixarás para o pobre e estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tem que deixar para alguém ir lá e pegar esse restinho ali para as pessoas terem que comer, queridos. Não roubareis, nem usareis de falsidade, nem mentireis uns para com os outros. Ou seja, não me defraude nisso, né? Deixe um pouquinho para o pobre, para o necessitado. E vós não jurareis falsamente pelo meu nome, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor, não jure falsamente. Hoje em dia Jesus falou, nem jurar você deve jurar mais. Nem por Deus, nem por tua cabeça, nem por nada, né? Nem pelo céu, nem pela terra. 13. Não defraudarás o teu próximo, nem o roubarás. O salário daquele que é contratado não ficará contigo até amanhã. Não retém o salário do jornaleiro, né? Em outra versão, ou seja, quem está trabalhando para você é digno do seu salário. Não retenha, não é seu. Então, se a pessoa trabalhou, entrega o salário. Já cumpriu, está aqui o teu salário. Não amaldiçoarás o surdo. Uau, queridos, ó. Nem colocarás pedra de tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo. Não respeitarás a pessoa do pobre. Nem honrarás a pessoa de poder. Mas com justiça julgará o teu próximo. Então, ou seja, não vai fazer vai fazer uma justiça, né? Como que é parcial, né? Tem que ser imparcial. Ó, não fareis injustiça no juízo. Não respeitará a pessoa do pobre. Só porque é pobre está certo? Não. E nem honrarás a pessoa de poder. Eu vou honrar ele porque ele é muito rico. Mas com justiça julgará o teu próximo. Não andarás para cima e para baixo como um mexeriqueiro entre teu povo. Não estarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Então não seja mexeriqueiro e não ande contra o seu próximo. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Tu deverás, de qualquer forma, repreender o teu próximo e não sofrerá pecado sobre ele. Não te vingarás nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo. Preste atenção nisso. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está aqui, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Guardareis os meus estatutos e tu não permitirás que o teu gado se reproduza com uma espécie diferente. Não semearás no teu campo semente misturada, e nem uma veste misturada de linho e lã vestireis. Que interessante isso, né, queridos? Quanta coisa hoje maneira híbrida, né? Tanto sementes como animais, misturas de raças, né, queridos? E Deus dá uma direção, não misture, não misture. Ele criou, é o que ele criou. A mistura, olha que interessante isso. Não, mas é o progresso, é a ciência, vai melhorar. Hoje em dia, quase tudo que você come é transgênico, queridos. Quase todo produto do campo já não é mais geneticamente como Deus criou. Foi modificado geneticamente. Tudo, queridos, tudo, quase tudo, né? Eu acredito praticamente tudo, né? Com poucas exceções. Versículo 20: qualquer que se deitar carnalmente com uma mulher, que é uma serva, desposada a um marido, e que não foi resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, ela será açoitada. Eles não serão mortos, porque ela não era livre. Então, no caso ali, tinha essa questão do senhor se deitar com a serva, ela seria açoitada, é isso mesmo? Qualquer que se deitar carnalmente com uma mulher que é uma serva. Ah, não, é qualquer pessoa que é uma serva, não seria só serva. E ela é casada. E não foi resgatada. Ou seja, era casada e continuava serva, escrava. Nem se lhe houver dado liberdade, ela será açoitada. Eles não serão mortos, porque ela não era livre. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor até a porta do tabernáculo da congregação. Qual era a oferta? Um carneiro por oferta pela transgressão. E o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela transgressão perante o Senhor, pelo seu pecado que cometeu. E o seu pecado que cometeu lhe será perdoado. E quando entrares na terra que tiverdes plantado todo tipo de árvore para alimento,
considerarás o seu fruto como incircunciso. 3 anos vos será incircunciso, dele não comerás. Presta atenção nisso. Quando entrar na terra e tiver plantado todo tipo de árvore para alimento, considerarás o seu fruto incircunciso, impuro. 3 anos vos será incircunciso, dele não comerás. 3 anos. Mas no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para adorar ao Senhor, queridos. Preste atenção, queridos. Essas regras que foram totalmente modificadas, elas têm como prioridade abençoar a colheita, né, do povo de Deus. E as pessoas não respeitam isso porque acham que vão perder. Como que eu vou ficar 3 anos? Mas no 4º ano vai valer a pena. Versículo 25. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos produza o aumento. Então é 3 anos em circunciso. No 4º ano, aquele ano será para o Senhor, adorar o Senhor. E no 5º ano comerá do fruto, para que vos produza o aumento. Para que é isso? Para que vos produza o aumento, para que Deus abençoe sobremaneira a tua lavoura. Quem que faz isso hoje, queridos? Eu pergunto a vocês. Quem que tem coragem de fazer isso hoje? Porque tudo é para ontem, não é verdade? As cobranças, tudo é para ontem, queridos, né? Só que não é assim no reino de Deus, tá? Versículo 26. Não comereis coisa alguma com sangue, nem usareis encantamento, nem adivinhareis. Não arredondareis os cantos das vossas cabeças. Olha aqui a correção do corte de cabelo. Nem raspará a tua barba pelos lados. Olha que interessante, as barbas pelo lado e cortar os cantos, né? Do cabelo, né? Então tem alguns cortes que Deus não se agrada, queridos. Olha que interessante isso, meus amados, que é muito interessante nós meditarmos nisso, né? Não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Aqui está falando claramente, queridos, né? Da tatuagem. Nessa versão King James, então ela fala claramente sobre isso, tá? Não imprimireis marca alguma sobre vós. Isso é muito forte, queridos, tá? Então tem versões que foram modificadas para deixar mais suave, eu acredito, né? Mas está aqui, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Depois nós podíamos ler, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar isso aí depois no original, no hebraico, para nós lermos exatamente o que está escrito, mas eu acredito que essa versão King James está bem certa sobre isso aqui. Porque aqui está bem claro, queridos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. E tem pessoas hoje que depois de convertidas, elas querem fazer tatuagem, acham bonito e fazem, né? Eu não concordo com isso, tá? Minha opinião. Se a pessoa é tatuada, vir ao Senhor, seja bem-vindo, queridos, mas não honre a tatuagem. É uma marca da tua vida pregressa, né? E agora, depois que aceitar Jesus, né? Para mim, né? Eu tenho minha opinião sobre isso, né? Não faz o menor sentido a pessoa aceitar Jesus e depois fazer uma tatuagem. Vamos lá. Deixa eu ver como que tá aqui. Versículo 29. Não prostituas tua filha para fazer com que ela seja uma prostituta, para que a terra não caia pela prostituição e a terra se torne cheia de maldade. Guardareis o meu Shabás, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Não considerareis os que têm espíritos familiares, nem buscareis feiticeiros, espíritos familiares que falam com familiares mortos, né? Ou buscareis feiticeiros. Não considere essas pessoas e nem busque feiticeiros, para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Te levantarás diante das cãs e honrarás a face do homem velho, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, né, a idade, os cabelos brancos e a face do homem velho, você vai temer. Respeitar a experiência, né? E se o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não aborrecereis. Mas o estrangeiro que habita convosco vos será como um nascido entre vós, e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e rim justo tereis. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Senão eu não sou mais contigo. Portanto, para terminar, observareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Glória a Deus, meus queridos. Amém, meus amados.
Muito interessantes os dois capítulos que nós lemos hoje, né? Tentei ler um pouquinho mais lento para comentar. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração, tenha falado contigo. E tem muita coisa que a gente lembra, né? Vai meditando, às vezes é bem interessante nós lermos, meditarmos nisso e podermos corrigir algumas coisas na nossa vida, né? Glória a Deus. Meus amados, faz assim com as suas mãos para receber. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã às 21 horas com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Vai estar transmitindo simultaneamente também pela Rádio Aliança FM 98.3 aqui de Paranaguá. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês e até amanhã. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês.